Boa tarde a todos. Meu nome é Luana Travassos. E o meu é Eduarda Kemi. E é com muito prazer que apresentamos a vocês o nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Síndrome de Abstinência Neonatal associada ao uso de opioides no período gestacional. Que foi realizado por nós, sob a orientação da professora Danila Torres Leite, para obtenção do grau de bacharel em biomedicina. Bom, o uso de opioides vem crescendo dramaticamente nas últimas décadas, e essas substâncias, elas atuam em receptores opioides e eles produzem principalmente analgesia. Um estudo realizado pela Fiocruz, em parceria com a Johns Hopkins Bloomberg School e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, demonstrou que no Brasil houve um crescimento de 465% nas prescrições de opioides no período de 2009 a 2015. Com a rápida disseminação dessa epidemia, foi possível visualizar que quase toda a sociedade poderia ser afetada, inclusive mulheres grávidas e seus bebês. A maioria dos opioides, quando usados por uma gestante, atravessa a placenta e ganha circulação fetal. Assim, o feto é cronicamente exposto a essas substâncias e pode apresentar problemas em útero e após o nascimento. A descontinuação abrupta da exposição do neonato aos opioides faz com que tenha a apresentação dos sintomas de abstinência e elas são conhecidas como SAM, que se apresentam em momentos após o parto. Suas manifestações clínicas envolvem principalmente o sistema nervoso central, o autônomo e diversos outros sistemas. Bom, então o objetivo do nosso trabalho é descrever a síndrome de abstinência neonatal associada ao uso de opioides no período gestacional por meio de revisão de literatura. Esse trabalho trata-se, então, de uma revisão bibliográfica, no qual os dados foram coletados de artigos publicados em plataformas online como PubMed, Cielo e Google Acadêmico entre os anos de 2000 e 2021, procurados nos idiomas português, inglês e espanhol, e foram utilizados de escritores como analgésicos opioides, gravidez, recém-nascido, síndrome de abstinência neonatal, transtornos relacionados ao uso de opioides, além também de livros disponíveis no acervo da biblioteca Padre Inocente Radrizani. Para darmos prosseguimento ao trabalho, faremos uma abordagem geral sobre os opioides. Opioides são substâncias derivadas do ópio, o qual é extraído do látex de uma planta chamada Papaver somnífero, também conhecida como papoula. A partir dela, em 1806, foi isolado o primeiro fármaco de origem vegetal, a morfina, um alcaloide utilizado até hoje graças à sua forte ação sobre o sistema nervoso central. A morfina foi isolada no ano de 1806, mas foi apenas no ano de 1853 que seus grupos funcionais foram identificados. Sua estrutura foi proposta 119 anos após o seu isolamento e confirmada em 1968 por cristalografia de raios-x. Em 1970, pesquisadores conseguiram postular a existência dos receptores opioides. Eles possuem 7 domínios transmembrana e são acoplados à proteína G da classe inibitória. Foi descoberto também que existem diferentes tipos de receptores opioides, sendo eles mu, kappa e delta. Os receptores mu apresentam funções como analgesia, depressão respiratória, redução do trânsito gastrointestinal, modulação na liberação de hormônios e neurotransmissores. Já os receptores kappa apresentam funções de analgesia, efeitos psicomiméticos e a redução do trânsito gastrointestinal. Já os receptores delta apresentam funções de analgesia e modulação na liberação de hormônios e neurotransmissores. A nível celular, a interação com qualquer tipo de receptor opioide vai resultar em efeitos muito semelhantes, porém é possível observar diferentes intensidades de acordo com o receptor. Como, por exemplo, a analgesia é observada em uma maior magnitude quando os receptores mu são ativados quando comparado com os outros. Isso acontece também na depressão respiratória e na constrição pupilar. Já a redução da motilidade gastrointestinal é observada na mesma magnitude tanto nos receptores mu como nos receptores kappa. Já a sedação é observada nos receptores mu e delta. Como vimos, os opioides são capazes de promover a analgesia, mesmo em diversas intensidades, mas também podem ser observadas respostas que não são desejadas quando esses receptores são estimulados. Essas respostas podem ser chamadas de efeitos farmacológicos secundários. Esses efeitos eles são observados no sistema cardiovascular com a vasodilatação periférica, diminuição da resistência periférica e inibição dos vasoreceptores, efeitos dermatológicos como prurido, rubor e congestão nasal, efeitos gastrointestinais como a diminuição das secreções biliares, pancreáticas e intestinais e constipação, efeitos sobre o sistema geniturinário como urgência urinária e dificuldade na micção,
e no sistema respiratório, como depressão respiratória e supressão do reflexo da tosse. O termo opioide pode ser designado a todas as substâncias capazes de interagir com os receptores opioides. Essas substâncias podem ser classificadas como opioides endógenos, como é o caso das encefalinas, ou exógenos. Esses ainda são classificados como opiáceos, aqueles de ocorrência natural extraídos diretamente do látex da papoula, como por exemplo a morfina. Opioides semissintéticos são as substâncias derivadas diretamente dos opiáceos, mas foram realizadas modificações parciais na sua estrutura, como por exemplo a oxicodona. E os opioides sintéticos, esses fazem referências à estrutura básica dos opiáceos, mas eles são obtidos totalmente em laboratório, como é o caso do fentanil. Além disso, os opioides podem ser classificados de acordo com a sua interação com o receptor, podendo ser classificado como agonista pleno, como por exemplo a morfina, agonista parcial, como a buprenorfina, antagonista, como a naloxona, e agonista antagonista, também a buprenorfina. Através disso, podemos observar que os opioides podem apresentar dualismo farmacológico, como é o caso da buprenorfina. A sua ação ela varia de acordo com o receptor, podendo se apresentar como um agonista parcial em um receptor e um agonista antagonista de outro receptor. Os opioides podem ser administrados por via oral, endovenosa, intramuscular e subcutânea. Quando eles são administrados por via oral, eles sofrem metabolismo de primeira passagem, ou também chamado de metabolismo hepático. Eles são metabolizados pelo processo de glicorinidação ou também pelo sistema citocromo P450. Os opioides eles possuem um tempo de meia-vida médio de 4 horas e a sua excreção é majoritariamente renal. Em relação à farmacodinâmica, quando o ligante opioide ele interage com o receptor, ele faz com que tenha uma mudança conformacional na proteína, fazendo com que a subunidade alfa perca afinidade pelo GDP, que é o que torna a proteína inativa. Quando ele tem essa perca de afinidade pelo GDP, ele começa a ter afinidade pelo GTP, fazendo com que a proteína se torne ativa. Quando a proteína se torna ativa, a subunidade alfa ela vai se desassociar e vai interagir com a enzima adenilato ciclase. Quando ela interage com a enzima adenilato ciclase de maneira inibitória, ela permanece inativa. Isso vai ter um impedimento da conversão do ATP para o AMP cíclico. E aí, quando a gente tem a redução do AMP cíclico, a gente vai ter uma menor taxa de ativação do pKa, dificultando a abertura de canais de cálcio voltagem independentes nas terminações pré-sinápticas, e isso vai então reduzir a liberação de neurotransmissores. Além disso, os canais de potássio retificadores internos acoplados à proteína G, que são os DIRCs, eles são abertos pela interação da subunidade alfa e beta, o que vai favorecer o efluxo dessas moléculas, promovendo então a hiperpolarização dos neurônios pré-sinápticos, com consequente a redução da excitabilidade neuronal, bloqueando parcialmente a propagação de estímulos dolorosos. Além disso, os opioides eles são capazes de agir sob a via de recompensa encefálica. Os neurônios GABAérgicos, eles provocam uma inibição dos neurônios dopaminérgicos, que tem a sua origem lá na área tegmental ventral, e são eles que são responsáveis pela via de recompensa. Quando a gente tem o uso de opioides, eles podem agir sob essa via de recompensa e eles são capazes de diminuir a liberação do GABA, o que acaba desinibindo os neurônios dopaminérgicos e dessa forma a gente vai ter então um aumento na liberação de dopamina no núcleo accumbens e isso indica uma forte recompensa. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de opioides no período gestacional. A maioria dos opioides, quando usados por uma gestante, atravessa a placenta e ganha circulação fetal. Quase todas as drogas elas são capazes de atravessar a barreira placentária, só que isso pode repercutir em efeitos prejudiciais para o feto, e eles podem ser manifestados ainda assim no período gestacional ou também após o parto. Foi identificado então que o transporte transplacentário envolve 3 compartimentos principais. O primeiro é o sangue materno, o segundo é o citoplasma do sincício trofobasto e o terceiro é o sangue fetal. Esse trânsito molecular ele pode ocorrer por diversos mecanismos, como por exemplo a difusão simples, a facilitada e o transporte ativo.
Quando a gente faz uma análise dessa tabela, a gente pode inferir que existe uma correlação positiva entre a idade gestacional e a taxa de transferência transplacentária, já que a gente vê no desenvolver da gestação que o tamanho da placenta aumenta, a sua espessura diminui e também tem um aumento do fluxo sanguíneo. Além de permear a barreira placentária, os opioides também são capazes de adentrar na via mamária. A mama humana é composta por aproximadamente de 10 a 15 lobos, e cada um deles contém vários complexos alveolares que produzem leite. Esse leite é transportado por ductos maiores que se condensam e, por fim, alcança os seios mamários logo abaixo da auréola. Os opioides são transferidos para o leite humano por difusão simples. Em geral, as características básicas para que esse fármaco seja capaz de ser transferido para o leite é semelhante àquelas que permitem a difusão pela placenta, como, por exemplo, o peso molecular, a ligação a proteínas, ionização e solubilidade lipídica. Além dos aspectos farmacocinéticos, a difusão dos opioides para o leite materno também pode ser influenciada pelo pH e pelo conteúdo lipídico. Isso porque o pH mais baixo do leite permite que os íons de bases fracas sejam retidas, e por isso os opioides podem se acumular no leite materno. Além disso, o leite possui um alto teor lipídico quando comparado ao sangue, e isso permitirá com que ocorra o aprisionamento dos opioides nos lipídios contidos no leite. Segundo a Academia Americana de Pediatria, a utilização de analgésicos opioides como codeína, fentanil, metadona e morfina foram consideradas compatíveis com a amamentação, desde que haja uma administração prudente e controlada. A síndrome de abstinência neonatal. A síndrome de abstinência neonatal é um distúrbio multissistêmico e que ocorre pela exposição crônica do feto a substâncias no período intrauterino. Ela tem a sua manifestação devido à interrupção abrupta dessa exposição, que ocorre no momento do parto com o corte do cordão umbilical. Diversas pesquisas apontam que os opioides têm sido um dos principais agentes etiológicos para a determinação desta condição. Na última década, os Estados Unidos apresentaram um aumento de 5 vezes na taxa de SAM. Assim, a cada 25 minutos é realizado um parto de um neonato com essa condição. Os mecanismos fisiopatológicos da SAM não estão 100% compreendidos, mas sabe-se que a síndrome ela pode ser influenciada pela farmacocinética materno-fetal placentária e a desregulação de neurotransmissores. Os opioides são fármacos transferidos facilmente através da placenta para o feto, devido ao seu baixo peso molecular e lipofilicidade. Essas mesmas características fazem com que os fármacos consigam cruzar a barreira hematoencefálica, fazendo com que o fármaco se acumule no cérebro fetal. A gravidade da síndrome de abstinência neonatal está intimamente relacionada com a idade gestacional, resultando em uma maior exposição conforme a evolução da gestação. Diferentes neurotransmissores apresentam alguma atribuição para a sintomatologia da SAM, como por exemplo a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, elas são encontradas em níveis alterados e estão relacionadas com o desenvolvimento dos sinais e sintomas. O cérebro possui uma estrutura localizada na ponte, chamada locus ceruleus, que é considerado o principal local da produção de noradrenalina no cérebro. Estudos revelaram que o aumento da produção desse neurotransmissor possui uma íntima relação com os principais sinais e sintomas da SAM. Com a exposição crônica a opioides, uma série de adaptações celulares ocorrem, o que acaba impactando significativamente no desenvolvimento de dependência e manifestações de sintomas de abstinência. Quando esse estímulo crônico é cessado de forma abrupta, a atividade dos receptores opioides aumentam por um efeito de rebote. Isso levará a um aumento na atividade da enzima adrenalate ciclase. Por consequente, haverá um aumento na concentração de AMP cíclico, aumento no pKa e aumento de vários fatores de transcrição, resultando então na alteração na secreção de diversos neurotransmissores. A abstinência de opioides causa um aumento na produção de noradrenalina, sendo responsável pela maior parte dos sintomas manifestados na SAM, como dito anteriormente. A área tegmental ventral do mesencéfalo também é afetada durante a abstinência, desse modo a dopamina é secretada em menores quantidades, o que é responsável pelos sintomas de hiperirritabilidade e ansiedade. A retirada dos opioides também diminui a secreção de serotonina pelo núcleo dorsal da RAF, sendo responsável pelos distúrbios de sono apresentados pelos neonatos. E também a gente vai ter um aumento na produção de acetilcolina, que causa no neonato diarreia e vômitos.
Diversos estudos mostraram que existe uma relação entre o parto prematuro e as consequências que isso pode trazer nas apresentações dos sinais e sintomas dos bebês que são acometidos com a síndrome de abstinência neonatal. Ainda não está claro o real motivo pelo qual os bebês prematuros apresentam quadros de SAM mais leves. Porém, acredita-se que esteja relacionado com a imaturidade do organismo, porque isso previne a expressão dos sintomas de abstinência pela falta de ramificações dendríticas, que alteram a expressão da abstinência. Além disso, também temos a menor quantidade de receptores opioides, e isso reduz a sensibilidade à substância. A exposição intrauterina total também é um fator. Assim, o parto prematuro diminui a quantidade de opioides que o bebê é exposto, e além disso, pode ser levado em consideração também a taxa de transferência transplacentária. Ela é alterada ao longo da gestação, e isso mostra que pré-termos podem não apenas ser expostos por períodos mais curtos, mas também se beneficiar de uma menor taxa de transferência placentária. Isso resulta em exposições com doses mais baixas e períodos mais curtos, o que pode gerar quadros de SAM mais leves. Os principais sinais e sintomas envolvendo o sistema nervoso autônomo são sudorese, bocejo, perfusão na pele que fica alterada, suor e respiração aumentada. Os sinais e sintomas envolvendo o sistema nervoso central incluem tremores, convulsões, aumento do tônus muscular, choro excessivo e hiperirritabilidade. Já no sistema gastrointestinal, são observados sintomas como má alimentação, regurgitar ou vomitar, fezes diarreicas, sucção excessiva e perda de peso. A severidade desses sintomas é estimada pela escala de Finnegan. Ela foi desenvolvida em 1970 por Loretta Finnegan e colaboradores, com a finalidade de originar uma ferramenta funcional clínica e investigativa para caracterizar a gravidade da síndrome e também definir qual manejo a ser adotado. Esse instrumento avalia de forma abrangente o sistema nervoso central, o sistema gastrointestinal, dificuldade respiratória e entre outros sintomas apresentados na SAM. Através dela, é estabelecido pontos de acordo com a apresentação clínica do neonato. A avaliação é feita inicialmente 2 horas após o nascimento e depois é avaliada a cada 4 horas. Se Finnegan maior ou igual a 8 por 3 vezes ou maior ou igual a 12 por 2 vezes, inicia-se o tratamento farmacológico. Com pontuações menores, é iniciado o tratamento não farmacológico. Para que se chegue a um diagnóstico completo da SAM, além da escala de Finnegan, são utilizados testes toxicológicos a fim de obter informações sobre qual tipo de droga o feto foi exposto, podendo ser utilizado tanto materiais biológicos maternos como do recém-nascido. Os mais utilizados são os testes de urina na mãe e no neonato, a análise do mecônio, que é realizado somente no neonato e é considerado padrão ouro, e a análise de cabelo, podendo ser testado no recém-nascido e na mãe. Quando o Finnegan é menor que 8, indicando os casos mais leves, é possível tratar os bebês unicamente com abordagens não farmacológicas, como por exemplo o aleitamento materno, controle ambiental de luz e ruídos, escolha de camas d'água e lençóis macios, amamentação tendo contato pele a pele e o alojamento familiar. Porém, cerca de 60 a 80% dos recém-nascidos expostos a opioides não respondem bem ao tratamento não farmacológico, sendo necessário o início da farmacoterapia. A farmacoterapia ideal é iniciada com fármacos de primeira linha, os opioides como morfina, metadona e buprenorfina, e como tratamento adjuvante são utilizados a clonidina e o fenobarbital. Finalmente, após a reversão dos sintomas da SAM, é concedida ao neonato a alta hospitalar. Esse processo deve ser iniciado o mais precocemente possível, porém ele só deve ser considerado quando os problemas relacionados com a segurança e proteção do bebê sejam totalmente assegurados. Por isso, é de suma importância a realização de um trabalho multiprofissional, contando com a presença de assistentes sociais e psicólogos. A síndrome de abstinência neonatal é uma desordem multissistêmica apresentada momentos após o parto. Sabe-se que a elevação da quantidade de casos está intimamente relacionada com o aumento de prescrições descritas nos últimos anos. Essa síndrome é caracterizada por manifestações clínicas específicas envolvendo principalmente o sistema nervoso central, o autônomo e os demais sistemas.
Os estudos demonstraram que a idade gestacional está intimamente relacionada com a gravidade dos sintomas. Sendo assim, podemos inferir que a prematuridade é algo benéfico nos casos de SAM, devido ao seu menor tempo de exposição intrauterino. O diagnóstico é realizado através da história clínica da mãe, testes toxicológicos realizados tanto na mãe como no neonato e a aplicação da escala de Finnegan. Ela é considerada o principal objetivo de apoio para a determinação do manejo adequado. O manejo clínico ele pode ser separado em 2 grupos, ou pode ser o manejo não farmacológico, empregado em casos mais brandos, e o manejo farmacológico, sendo a escolha em casos mais graves ou falta de resposta do manejo não farmacológico. Além disso, se faz necessário um acompanhamento psicológico e social, visto que as mães toxicodependentes geralmente não conseguem exercer seu papel de mãe, porque o desejo compulsivo pela droga pode sobrepor os cuidados que devem ser prestados à criança.